WW voltando do intervalo. Queria... Tá ele no telão, nosso próximo convidado agora, professor Oscar Vilhena, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas? Não, ainda não. Ah, sim, aí está. Boa noite, obrigado pela disposição de participar aqui da nossa roda, Oscar Vilhena. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Vamos então a ele, o assunto hoje, que desde ontem tem ocupado as manchetes, é hoje também. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse hoje que as mensagens reveladas pela Folha de São Paulo, que configurariam o uso indevido do TSE para investigações que ele levava a cabo no STF, não preocupam a ele, Alexandre de Moraes, nem a seu gabinete. Confira na reportagem de Carol Rosito. O ministro Alexandre de Moraes disse que, como na época das mensagens que foram obtidas pela Folha de São Paulo, ele ocupava a presidência do TSE, não precisava notificar o Tribunal Eleitoral para pedir informações. A reportagem mostrou diálogos e áudios entre o juiz instrutor de Moraes, Ayrton Vieira, e o então chefe de combate à desinformação no TSE, Eduardo Tagliaferro. Nas conversas, Vieira pedia para que Tagliaferro averiguasse postagens nas redes sociais a pedido de Alexandre de Moraes para a elaboração de relatórios que seriam incluídos em inquéritos como o das fake news, conduzido pelo ministro no STF. Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Os relatórios resultaram, entre outras medidas, na derrubada de contas em redes sociais, pagamentos de multa e retenção de passaporte dos investigados. Aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Incitação a golpe de Estado, a incitação a atentados antidemocráticos. Antes de Moraes falar, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, saiu em defesa do ministro. Eram a mesma pessoa, condutor do inquérito e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De modo que a alegada informalidade é porque geralmente ninguém oficia para si próprio. Para o decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, não se pode comparar a conduta de Alexandre de Moraes com o que aconteceu na Lava Jato, após a divulgação de conversas do então juiz Sérgio Moro com procuradores. Aqui não há combinações espúrias entre promotor e juiz e nem ordens aos procuradores ou delegados para se comportarem desta ou daquela maneira. No Senado, os parlamentares de oposição querem apresentar um novo pedido de impeachment. A intenção é coletar as assinaturas até o dia 7 de setembro, para só então entregar o requerimento. Na avaliação deles, é melhor aguardar novas publicações sobre o caso. O próprio jornal informou ter 6 gigabytes de material que embasará uma série de reportagens. Isso não é uma questão, repito, de ser ligado a um partido ou a outro, e acredito que nós precisamos caminhar pela democracia. Para o PL, a divulgação das conversas reforça a tese de perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Há muito mais razões para que sejam anulados todos os julgamentos que Alexandre de Moraes participou contra Bolsonaro, desse período de 22 para cá, porque claramente ele tinha um objetivo pré-determinado de atingir, de prejudicar, de condenar o Bolsonaro. É aquela máxima, né? Mostre-me o homem e eu encontrarei o crime. É o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Oscar Vilhena, que tipo de consequência jurídica o ministro Alexandre de Moraes pode aguardar? E naquilo que ele trabalhou, que tipo de consequência nós podemos aguardar? Olha, de fato é um caso bastante complexo. Não sei se todos acompanharam, né? Esse inquérito, ele surge e é imediatamente questionado por um grupo de partidos políticos, e o Supremo, então, se reúne para decidir se o ministro Alexandre de Moraes, então no Supremo Tribunal Federal, poderia conduzir um inquérito que lhe foi atribuído pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli, né?
e por uma decisão, se eu não me engano, de 9 votos, maioria, eles atribuíram e legitimaram essa atribuição que foi dada. E por quê? Eu acho que isso é que é muito importante para a gente entender esse caso. Porque a relatoria do ministro Fachin, ministro bastante técnico, eu diria, verificava-se naquele momento que o Ministério Público estava deixando de cumprir as suas atribuições, a Polícia Federal não realizava as investigações em torno de todas as informações a respeito de crimes contra o Estado Democrático de Direito, e a ABIN, eventualmente, conspirava contra o próprio Estado de Direito. Então, foi nessa situação, e o acórdão do Supremo é muito claro, uma vez que as instâncias de investigação estão deixando de cumprir as suas funções, o ministro Alexandre de Moraes poderá conduzir esse inquérito. Então, essa é uma situação absolutamente peculiar. E a segunda peculiaridade é que ele também era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral a partir de um determinado momento, onde a legislação eleitoral é bastante, eu diria, ela confere bastante discricionariedade para que o presidente do tribunal possa exercer a função de poder de polícia, ou seja, fiscalizar a realização e o cumprimento da legislação eleitoral. Então, há uma coincidência aí. Um presidente do Tribunal Eleitoral, que estava conduzindo uma eleição bastante contenciosa, onde havia vários grupos que atuavam contra a democracia, e esse mesmo ministro, dentro do Supremo Tribunal Federal, conduziu um inquérito também bastante peculiar. Então, esta é a situação real que se dava, é importante que isso tenha clareza, né, de que, numa circunstância normal, quando um juiz se depara com uma notícia de crime, o que ele faz? Ele oficia ao Ministério Público. Agora, o Ministério Público era aquele que não estava funcionando, era aquele que estava deixando de cumprir as suas funções. Então, acho que essa é a circunstância e, evidentemente, que nós temos uma situação onde o ministro Alexandre de Moraes, ele de fato oficia para ele próprio, né, em algum sentido, e a condução dentro do Tribunal Eleitoral é uma condução normal. Quer dizer, a justiça eleitoral no Brasil, questione-se ou não, é uma justiça que tem poderes de fiscalização da eleição, tem poder de polícia sobre o processo eleitoral. Oscar, a sua descrição, se me perdoe se eu, ao resumi-la, cometo alguma injustiça com o seu raciocínio, ela nos traz um regime de excepcionalidade que eu coloco aí, a minha percepção, assustador. Nós temos um ministro com 2 poderes de polícia no fundo, mas digamos, talvez a forma que um jornalista assume, que eu acabei de fazer agora, com o raciocínio de um jurista, um raciocínio mais sofisticado. Agora, eu passo a questão adiante a você, Cleomar. Esse tipo de excepcionalidade, peculiaridade, foi a palavra que o Oscar Vilhena usou, criou o quê? Que realidade para nós? Uau, eu creio que essa peculiaridade, ela traz como um elemento anterior o próprio nível de surrealidade, se você me permite, que envolveu uma rápida degradação de uma série de elementos institucionais, que foram muito bem citados pelo professor Oscar Vilhena aqui. O subproduto dela, dentro desse grande looping de crise política que a gente vive, pelo menos desde 2013 até aqui, é que, mais uma vez, a sociedade se viu diante de uma lógica em que um determinado ator judicial era retratado como herói por um pedaço da sociedade e como vilão por outro pedaço da sociedade. O subproduto disso, até agora, e nós falamos sobre isso em algum sentido no primeiro bloco, é que, como a gente tem uma erosão de consensos, o resultado desse processo é que agora, com esse elemento muito complexo que foi retratado pelo professor Oscar, metade do sistema político considera que ocorreu algo muito, muito grave, e a outra parte do sistema político está dizendo que não tem problema nenhum e que é parte do jogo, tendo em vista um momento que era muito particular da história política nacional. Daniel, nós estamos vendo coisas irreconciliáveis. Pois é, William, eu tenho uma ideia. Por que será que a gente não pega e esses ministros todos e juízes, em vez de se comunicarem
com as partes ou entre tribunais diferentes por WhatsApp ou por aplicativos quaisquer de mensagens, não se comunicam por ofícios. Né? É uma ideia. Agora, eu vi ali a defesa que se fez, a solidariedade manifestada por Gilmar Mendes, por outros ministros do Supremo Tribunal Federal a Alexandre de Moraes, e eu confesso que aprecio muitíssimo a capacidade de oratória do presidente, Luiz Roberto Barroso. Mas gosto mais de uma parábola que ele próprio contou na sabatina dele, no Senado Federal. E essa parábola era a seguinte: ele dizia que a vida é como uma corda bamba. A gente pode viver como um equilibrista. Às vezes se inclina para um lado, às vezes se inclina para o outro. E cria na plateia ou no palco a ilusão, em muitas pessoas, de que está voando. Tudo bem, a vida tem essas ilusões mesmo. Mas o equilibrista tem que saber que ele está se equilibrando. Porque se ele achar que está voando, ele cai. E a vida real não tem rede. Bom, Caio, a gente volta para a vida real, que você gosta sempre de citar a política tal como ela é. Quer dizer, o Oscar Vilhena nos traz uma discussão, nos traz uma descrição particularmente detalhada do que é a peculiaridade do caso que nós estamos abordando. Quer dizer, não vejam ele isolado, vejam ele como é que ele evolui até chegar onde chegou. O Creomar diz, essa peculiaridade nos coloca diante do fato de que, para uma parte enorme da sociedade brasileira, a gente está assistindo um escândalo inacreditável que deveria ser agora tratado com impeachment do ministro e vai. E a outra não, pelo amor de Deus, ele só fez o trabalho dele. E aí? William, para ficar também do professor, esse caso, ele precisa ser visto, claro, como tudo que a gente está falando hoje aqui, desde o começo do programa, dentro do contexto todo. Se fosse esse caso apenas isolado, né, do ministro Alexandre pedindo pelo Zap um ofício para embasar uma decisão de uma investigação que ele é o juiz, é o investigador, é o acusador, não só nessa investigação, mas em todos os outros inquéritos, né? Mas se a gente ampliar o filme todo, você tem um inquérito que nunca acaba, 4781, das fake news. Você tem prisões preventivas de 6 meses, de 1 ano, contra bolsonaristas. Você tem inúmeros pedidos de liberdade por questões de saúde não atendidos. Então você tem um contexto inteiro, sem falar em outros contextos políticos, né? Do presidente que perdeu a eleição se tornar inelegível 3 meses depois, um processo que foi muito rápido. Então, se a gente olha o filme todo, esse episódio do Alexandre no Zap, vai ter mais coisa ainda, né? Pela promessa dos nossos amigos lá da Folha, ele se insere em um contexto todo que dá ensejo para essa metade do país tá achando um escândalo, porque eles não estão olhando só o Zap, ou o pedido, ou a gravação. Então, eles estão olhando o pacote todo. Então, e o pacote todo... Né? Mas tem um componente nesse pacote todo a qual o Oscar Vilhena se dedica na atividade acadêmica dele, que tem a ver com a autoridade e legitimidade do Supremo, Oscar. Essas peculiaridades, como elas se refletem na autoridade e na legitimidade dessa instância? Olha, é muito ruim. Eu tenho escrito há bastante tempo sobre isso, sobre a erosão da autoridade suprema. Né? Evidente, quando o Supremo recebe a responsabilidade de julgar, em primeira instância, atores políticos, o que é bastante incomum em outras democracias do mundo, quer dizer, um deputado americano, um senador americano, quando ele é acusado do crime, ele não é julgado pelo Supremo. Aqui ele é. Né? E o fato de a gente ter uma classe política bastante delinquencial ao longo das últimas décadas, isso sobrecarrega o Supremo. Quer dizer, o Supremo tem que estar o tempo todo fazendo julgamentos que vão gerar uma enorme dissonância dentro da sociedade. Né? Então, eu concordo com o que o Caio está falando, quer dizer, que nós vamos ter que olhar um filme que é um filme longo, quer dizer, erosão das instâncias de investigação, erosão da capacidade do Ministério Público de levar, né, à justiça. Lembra que nesse inquérito, Caio, foram inúmeras vezes em que o Ministério Público foi noticiado, ele pede o arquivamento.
Mas ele não pede o arquivamento porque não existam provas, ele pede o arquivamento porque ele busca a provocar a impunidade. Então, é um inquérito que tem uma série de peculiaridades se você gostaria de aplicar a lei com alguma correção. Agora, onde eu concordo, eu tendo a concordar com o Caio, né, quando você tem, você ultrapassa, a partir, por exemplo, de setembro de 2023, quando você tem a troca no comando da Procuradoria, ou antes disso, quando você tem a troca no comando da Polícia Federal, você tem uma situação de normalização. E aí sim o inquérito teria que ter acabado. O problema fundamental aqui é um inquérito interminável, onde muitas coisas vão entrando nele. Mas no momento onde ele teve início, eu entendo que ele foi absolutamente necessário, né, indispensável para a preservação da democracia. Uma vez a democracia ter sido salva, evidentemente que esse inquérito não se justificava mais. Eu acho que aí nós temos um problema, e é um problema que desgasta imensamente a autoridade do Supremo, né? E aí nós chegamos a... Desculpa, eu estava ouvindo vocês no debate anterior, que é esse debate onde hoje o Supremo quer aplicar a lei de forma absolutamente correta para impedir que os deputados e senadores usem esse poder de emenda PIX para tornar opaco a aplicação das rendas públicas, e o Supremo é contestado. Quer dizer, o problema é que o Supremo não pode perder a autoridade, porque no momento em que ele precisa impor a sua autoridade contra aqueles que estão agindo contra a República, ele é contestado. Então, seria melhor que nós, talvez, dividíssemos as competências do Supremo para que ele não ficasse tão assoberbado e, com isso, pudesse exercer de uma maneira mais, vamos dizer, direta, uma atribuição que é fundamental para a preservação da democracia. Só para terminar esse segmento, que nós vamos trocar um pouco de assunto no próximo, eu vou ser obrigado a me despedir, infelizmente obrigado a me despedir de você, Oscar. Brevemente, a que distância estamos dessa volta à normalidade? Eu não estou muito otimista nesse momento. Eu acho que esse braço de ferro que se coloca do Congresso Nacional, né, onde ele se assenhora do orçamento público. Veja, e aí não é um problema de separação de poderes. Em muitos outros países, é o Congresso que determina o orçamento público. A questão é se negar a dar transparência ao orçamento público, né? Essa é uma violação com o direito fundamental do cidadão de saber como é que ele aloca os seus recursos. E no momento em que o Supremo entra nessa disputa, o que se busca é deslocar a sua autoridade. Então, um caso como esse que nós estamos assistindo hoje, dessas gravações, não contribui para a solução disso, tá? Então, eu não vejo como uma solução próxima. Eu acho que o sistema brasileiro de separação de poderes ele está tensionado, e aí eu me permito, Daniel, com a maior gentileza, discordar. Não acho que seria construindo acordo. Eu acho que o que nós temos que fazer é voltar à normalidade legal, ou seja, o Congresso não pode mais se apropriar das rendas públicas e aplicá-las de maneira intransparente. O Supremo deveria tomar cuidado também com o modo como ele organiza as suas decisões. Eu acho que isso que nós precisamos fazer, e não criar um grande processo de negociação que vai levar a um desgaste cada vez maior da legalidade constitucional. Essa é a minha preocupação, é o que eu tenho chamado de erosão da autoridade. Oscar Vilhena, professor da FGV, nosso grande agradecimento pela sua disposição de fazer parte da nossa roda. E boa noite, Oscar. Eu é que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. A gente vai para o intervalo e, na volta, como é que ficou o texto aprovado no Senado sobre a dívida dos estados? Até já.